Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Tô cansada, falta 14 minutos pra eu sair daqui. Tô cansada, vim pra esteira. Mas vim pra esteira depois do meu trabalho. Tô lendo o livro do Bruce Lee, tô gostando. É enorme o livro, eu comecei a ler. Já passei da parte da infância dele, tô na parte da juventude, ele com 18 anos. Tô gostando. O Bruce Lee era machista, né? O Bruce Lee casou com uma aluna, né? Ele era machista, o Bruce Lee. Tá? Eu nunca tive dúvidas que o Bruce Lee era machista. E aí vai contando a história dele, eu tô gostando. Os pais dele... O pai dele era de uma família pobre, a mãe dele era de uma família muito rica. Do Bruce Lee. Chineses... Eles viviam em Hong Kong, ele nasceu em Hong Kong. E eles eram artistas, o pai dele era artista de ópera cantonesa. Então, o Bruce Lee, desde novo, ele atuou em filmes chineses. E aí, ele vai para os Estados Unidos, Seattle. Porque ele não se dá bem em escola, tá? O Bruce Lee, ele não se deu bem em escola. Ele nunca foi um bom aluno. E ele era muito rebelde, tá? Ele se junta em gangue, ele briga na rua. Ele era muito briguento, o Bruce Lee. Ele era bem encrenqueiro. Líder, sempre líder, né, o Bruce Lee? Se não me engano, ele nasceu no dia 27 de setembro. Não, 27 de novembro. Sagitário. Encrenqueiro ele. O Bruce Lee era bem encrenqueiro, briguento, nossa. Ele era forte, encrenqueiro, ninguém mexia com ele. E aí, ele fez o Wing Fu, tá? E depois ele começa no Kung Fu. Ele começa no Kung Fu depois. E aí, ele começa a dar aula. Ele também deu aula de dança, ele fez cha-cha-cha. Muito tempo. A dança ajudou bastante ele na arte marcial, na luta. É bem legal a história dele, eu tô gostando bastante da história dele. Mas ele era um cara briguento, ele não gostava de escola, ele foi expulso. Ele sofreu bullying, muito. Ele praticava bullying, o Bruce Lee. E ele era bem encrenqueiro, tirava nota baixa. Ele não gostava de estudar, Bruce Lee. E os pais dele também se incomodavam muito com isso. Ele tinha uma rivalidade com o irmão. O irmão dele tirava notas muito boas e ele tirava só nota baixa. Ele larga os estudos. Né? Não consegue. Aí ele vai para Seattle continuar o estudo. Porque em Hong Kong ele não consegue estudar mais. Ele é expulso da escola. De várias escolas ele é expulso, porque ele brigava. Ele arrumava encrenca. Na rua. E tal. Mas ele era assim, de uma classe média. Ele era de uma classe média alta. Ele vivia bem, ele nunca passou fome. O Bruce Lee nunca passou fome. Ele sempre teve uma vida abastada. Ele era tipo um filhinho de papai, né? Então vai falando da vida dele. Agora tô entrando na história a parte que ele foi pra Seattle. E ele continua, né, fazendo filmes. Aí ele começa a fazer uns filmes mais sérios. Ele é bem vaidoso, né? Bem ego inflado. Mas ele é bem machista, tá? Bruce Lee casou com uma aluna, né? Bem machista. É, cultura chinesa, né? Cultura chinesa e oriental. Então, é isso. Ele morreu novo. Morreu com 32 anos. Nossa, bem novo ele morreu. Bem novo. Bom, eu tô lendo. Comecei a ler o livro. É bem legal o livro. Bem legal, bem escrito. Eu vou contando pra vocês o livro. Bem legal. Uma coisa interessante que o Bruce Lee fala, que eu achei muito interessante... É o seguinte, tem uma parte que ele fala assim, eu comecei a fazer Kung Fu quando eu fiquei inseguro. Ele fala isso. Eu comecei a fazer Kung Fu quando eu fiquei inseguro. Antes eu não era inseguro. Que é o que eu falei muitas vezes aqui, né? A gente vai buscar muitas vezes a arte marcial porque a gente tem medo. É o contrário. A gente busca a arte marcial porque a gente tem medo. As pessoas mais medrosas são as que buscam arte marcial. No fundo é verdade isso.
E ele fala isso, o Bruce Lee. Quando eu li isso, eu me lembrei disso, que eu falei uma vez aqui isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Porque ele lutava, ele nunca tinha feito, né? Ele lutava na rua. Ele lutava, ele criava armas, caneta, ele usava caneta, ele usava faca, estilete, ele lutava bem. Mas ele praticava o Wing Fu, daquela mulher que criou. Ele gostava bastante. Depois que ele vai pro Kung Fu. E teve preconceito com ele também, viu? Eu lembrei de mim, do dojo de Aikido. Me tiraram do dojo de Aikido. Ele também teve problema, né, no dojo de Wing Fu. Tentaram tirá-lo do dojo, porque ele não era chinês, né? Ele tinha uma mistura. Ele não era um chinês puro, né? Então eles queriam tirá-lo do dojo, aí não deixaram. Mas preconceito, né? Então, nas artes marciais tem muito preconceito. Tanto é que vocês sabem, né? Me tiraram do dojo, né? De Aikido, por causa do machismo. Me tiraram por causa do machismo, tá? O professor de Aikido me tirou por causa da paixão e o colhida dele. Ele nunca admitiu, mas ele me tirou por causa da paixão dele, que ele não assumiu, né? Então, assim, muito claro isso. Ele me tirou por causa da paixão dele, que ele não assumiu, me tirou. Então, e os outros foram me tirando por causa do machismo deles. Porque eu era uma mulher muito inteligente e apontava o machismo deles. E vou continuar falando do machismo nas artes marciais, porque é uma realidade, né? Então, a arte marcial é um ambiente muito machista, muito preconceituoso. Muito preconceituoso, tá? Existe uma discriminação, não existe diversidade na arte marcial. Não existe, né? O diferente, ele sofre preconceito na arte marcial. Se você não faz parte do grupinho, você vai sofrer bullying, perseguição, é isso. Eu não faço parte do grupinho. Eu brigo contra a maioria. Então, eles vão me tirar, mas isso é normal. Eu faço essa opção, né? Então, por isso que eu vou ficar que nem pipoca, pulando. Porque eu não faço parte disso, né? Até quando eu tinha um apego no Aikido, eu sofria. Agora não, porque eu não tenho mais apego pelo Aikido. Os senseis de Aikido me ajudaram. Como eles me tiraram e fizeram eu ter raiva do Aikido, os senseis de Aikido são tão incompetentes que eles me ajudaram, né, nisso. A me libertar, né, da minha obsessão pelo Aikido. Foi muito bom. Mas eles são incompetentes, tá? Os senseis de Aikido. Eles são incompetentes, tá? É só por isso. Mas no fim foi bom. A incompetência deles me ajudou. Então eu me libertei dessa dependência do Aikido. Então agora eu tô bem. Eu tô assim, nômade marcial. É a melhor coisa, né? Aprender um pouco de cada um e tal. Porque faixa preta eu já sou. Eu sei bastante coisa de arte marcial, tá? Não preciso ficar me submetendo a um sensei. Eu sou meu sensei, tá? São os fracos que precisam de um sensei, tá? É isso. Eu não preciso de um sensei, eu sou meu sensei, a minha sensei. Tá? Então, a pessoa que precisa de um professor, de um sensei, é uma pessoa fraca. Ela precisa de um líder. Mas a gente é o nosso líder, tá? É isso. Então, é assim que eu penso, né? Eles não conseguem lidar com isso, os meus professores, tá? Então, por isso que eles me tiram. Infelizmente, eles são inseguros. Fazer o quê, né? Bom, gente, é isso. Eu vou contando pra vocês do livro. É muito bom o livro, tá? Eu indico. É grande, mas você fica envolvida. Passa rápido. Eu li bastante já do livro. Tá sendo bom porque eu tô distraindo minha mente. Aí eu não fico triste pensando no meu pai e tal. Eu fico distraindo, né? Fico lendo. Aí eu não fico. É isso. Até, gente. Tchau, tchau.